Ser feliz? Ou ter razão? Uma conversa para pais e filhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao segundo episódio do Ser Feliz ou Ter Razão. Neste episódio eu e a minha mãe discutimos os 3 S: sexo, sexualidade e pornografia. Portanto, é um episódio para maiores de 18, ou não? No entanto, antes de começarmos, só agradecer mais uma vez à Academia do Sim, nosso patrocinador oficial, não só por ceder o espaço, mas também pelo café. A Academia do Sim é uma empresa de formação e coaching, faz eventos para empresas e para indivíduos, portanto, passem pelo site deles ou pelas redes sociais, Academia do Sim PT, facebook.com/Academia do Sim, ou no Instagram em Academia do Sim PT também, ok? Espero que gostem e vemo-nos por aí. Está a gravar. Alô! Olá! Seja, Viva! segundo episódio aqui de Ser Feliz ou Ter Razão, uma conversa para pais e filhos E com um copo de café na mão. e com um cafezinho, é verdade. Tinha-se dizer que estávamos a tomar um café aqui neste espaço fantástico. Claro, estamos aqui na academia, parece-me bem, promover o café da academia. Olha, Como é que foi? como é que foi o quê? Não sei. Também não. Lançámos o primeiro episódio, não é? Tivemos alguns feedbacks interessantes, obrigado a todos os que nos deram feedback. Muito obrigada, gente muito generosa. Essa senhora é espetacular. E hoje vamos falar sobre um tópico Tcharam! espetacular, não é? Eu estava a pensar, ok, como é que vou chamar a isto? E chamei-lhe... Sexo. Exato, chamei-lhe os 3 S, que é sexo, sexualidade e pornografia. Ui! É verdade, que isto porque um dia destes, só para as pessoas terem uma ideia, nós um dia destes estávamos no carro, os 4 na realidade, e do nada, vindo de lado nenhum, alguém se vira e pergunta: o que é que vocês acham sobre pornografia? Nomeadamente tu, não é? E eu pensei, ok, olha, vou escrever que isto é indicado para juntar ao tema da sexualidade e do sexo para o segundo episódio do Ser Feliz ou Ter Razão. E eu ia começar por te fazer uma pergunta. Ui, meta. Que é, porque é que e tu és profissional nisto, não é? Porque as pessoas que não sabem, tu tens um outro podcast chamado 4 Marias Sem Tabus, não é? É verdade. E a minha questão é, não sei se já discutiram isto lá ou não, por acaso sei, vão ouvir, é muito bom, mas a questão é, porque é que o sexo ainda é um tabu? Nas famílias. Olha, isso é engraçado, porque a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas com quem eu vou falando, deixa-me contextualizar e daquilo que vou lendo, dá a ideia de que não é tabu. As pessoas falam do sexo à vontade. Portanto, fica aqui um bocadinho assim a questão, mas é tabu ou não é tabu? Não, mas imagina, uma coisa, eu estou a falar no contexto de, eu estou com os meus amigos, ou tu estás com as tuas amigas, ok, não parece que seja tabu. Não é tabu. Agora, tu pegas nessas mesmas amigas e metes-las a falar com os filhos, ou pegas nestes amigos e metes-las a falar com os pais e de repente, não se fala disso. Sim, eu acho que acontece um bocadinho isso. Não sei se pode ter a ver. Olha, eu posso contar aqui assim uma coisa muito Força, pessoal. vai dar, isto é a música. É muito espontânea. Na boa. Mas eu lembro-me, gente, eu sou a mais nova, não é? Somos 5 irmãos, é um rapaz, 3 raparigas mais velhas do que eu. E que já tinha tido a sua menarca, portanto, a sua primeira vez de período de masturbação. E eu tive bem mais tarde, aliás, isto nem era para ter, mas por acaso tive. E lembro perfeitamente da minha mãe querer formalizar o momento em que ia me explicar como é que se colocava o penso higiênico numa cueca. Ui. Eu senti-me tão embaraçada que às vezes percebo o que é que eu posso às vezes estar a fazer com os meus filhos, não é? Okay. Porque é quando eu digo, vamos lá conversar sobre este tema, que isto é importante. É importante para mim, que quero passar uma mensagem, claro. Não é? E nesse aspecto, sim, às vezes não é fácil. Eu acho que tem a ver com a nossa... Porque é uma coisa tão íntima ao mesmo tempo, não é? Que parece que é um bocado embaraçoso poder falar sobre essa intimidade com o pai ou a mãe. Eu acho que para mim tem a ver com o ser natural. Ou seja, aquilo que estás a dizer faz muito sentido, não é? Porque presumo que os pais têm uma preocupação. Quer dizer, eu acho que existem dois tipos de pais. 3. O tipo de pai. Exato, pronto. Existem milhões de tipos de pais, mas há aquele típico pai-mãe que isto é uma coisa que tem de ser discutida e eu vou discutir, portanto vamos ter a conversa e tu vais te sentar e vais ouvir. Há o segundo tipo de pai que é: eu não vou sequer dizer nada, não quero saber, não quero imaginar, não nada.
E depois tens o terceiro tipo de pai que tenta fazer isto de uma forma mais equilibrada. Ou seja, não vai forçar nada, não vais ter a conversa, pá, e vai fazendo perguntas de uma forma leve e tal. Olha, eu não sei onde é que tu me vês nesses 3 tipos de pais, era engraçado perceber já agora. Não, agora quero ouvir o que é que quis dizer primeiro. Tens tempo para pensar, não é? Não, eu sei, onde é que estás? Eu sempre usei uma estratégia, precisamente por ter muito presente, que cada vez que sentia que estava-se a formalizar muito um tema, para ser ouvir não sei o quê, e isso incomodava-me, eu gosto muito das coisas que surgem espontâneas, ou que são um bocadinho mais naturais. E aquilo que eu acho que pode ser giro às vezes é quase que induzir a que essa espontaneidade aconteça. Então eu sempre gostei de trazer alguns filmes, ou de pôr por lá alguns livros, e ver se o assunto depois aparece de uma forma mais numa terceira posição, ou seja, já não sou eu e tu, estamos a falar do filme, daquela personagem, daquilo que aconteceu ali, e ainda hoje faço isso e gosto. Que eu acho que é claramente uma estratégia que não resulta nada, porque claramente dá para perceber que, ok, está bem. Tá, estamos a ver isto e a seguir vais querer falar comigo, não é? Não, eu acho que tu estás no meio entre às vezes o primeiro e 80-20. Porque assim, para mim isto já não me incomoda. Estou a falar de antes, para mim agora é super tranquilo. Mas de antes eu sentia que. Porque depois essa é outra coisa, né, que tem a ver com a idade. Mas eu sentia que estavas nos 80% uma cena natural, 20% às vezes uma conversa mais formal. Mas eu acredito que depois isto também tem a ver com a idade, né? Ou pelo menos eu senti isso connosco. Acho que há um determinado ponto em que passou a ser só mais uma coisa. Sim, eu acho que essas conversas formais que agora chamamos assim um bocadinho, não é? Eu acho que são importantes que elas aconteçam. E sabes porquê que eu acredito nisto? Porque eu também acredito que há muita desinformação. À conta de não haver conversas formais que contextualizam as coisas, a malta rápida, assim como também toda a gente vai ao Dr. Google perceber os seus diagnósticos e as doenças e exatamente isto que é cancro, outra coisa qualquer, e tem montes de conselhos e toma aquilo e aquilo outro, o mesmo em relação ao sexo e à sexualidade. E às vezes é bom que às vezes na minha perspectiva também é, né? Que haja momentos que se contextualize, assim como se calhar se pode também conversar sobre outras temáticas que é importante parar para falar sobre elas, da sexualidade também, e eu acho que é bom que isso aconteça. Mas olha, eu estava agora a pensar, desculpa só dizer isto, estávamos aqui a falar e eu sempre achei que porque as pessoas partilham, muitas pessoas da minha geração, mais velhas e até mais novas, têm a noção de que os pais são assexuados. É difícil imaginar o pai e a mãe na sua vida sexual e, portanto, o melhor é pensar que eles são assexuados e isto está arrumadinho lá num cantinho. Claro. E até que ponto é que os pais, às vezes, não têm necessidade também de pensar, ou até gostavam de poder dizer que os meus filhos são assexuados e estou tranquilo. Claro. Que no fundo não é isso, acho eu, que desejam, porque, a princípio, num mundo saudável, a sexualidade é boa de ser vivida e o sexo também, não é? Claro. Tudo a seu tempo. A questão é que, se calhar, às vezes também há pais que acham, pela sua experiência, mais uma vez pela projeção, vamos falar muito de projeção de certeza neste podcast, há tantos receios, ou tabus, ou mitos, ou medos que se projetam e que, portanto, a minha filha, o meu filho, e acho mais, agora ainda vou ser mais polémica, eu acho que, eu acredito que haja pais que têm uma tolerância em relação a esta imagem da sexualidade dos filhos diferente para eles e para elas, para filhos. Sem dúvida. Aliás, eu acho que muito mais rápido um pai aceita que um filho tenha perdido a virgindade e começado na sexualidade que uma filha. Filha, proteger, tadinha, a minha filha, deixa-me proteger, entre aspas. Os papões, não é? Sim, os papões, os maus, e só querem. Porque isso é outra cena, não é? Entrando por aí, há toda uma linguagem que há pais que costumam ter, que é eles só pensam numa coisa, não é? E os coitados dos rapazes estão condenados para o resto da vida a ser uns rebarbados até terem 37 anos e finalmente casarem-se e pronto, ok, pode ser que. Não, sabes que às vezes eu acho isso? Eu acho que há certos pais que há uma altura em que na cabeça deles os netos devem vir das cegonhas. Sério, o papel inverte-se um bocadinho. É o que eu estava a pensar assim. De estilo tipo, ok, aparece-me aqui com um neto, mas tipo vindo do além, né? Tipo Virgem Maria, só pode. E eu acho que aquilo que eu acho que depois também está aqui um bocadinho presente é que, pelo menos eu não sei em relação a ti, mas a experiência que eu tenho e que eu vejo nas pessoas que me rodeiam
é que por vezes a questão da sexualidade e da intimidade e do sexo, para mim está tudo ligado, tem dois sentimentos muito associados, ou duas emoções muito associadas, que é a questão do prazer e a questão da culpa. E eu acho que acaba por ser tabu por causa disto, porque eu não quero falar porque posso me sentir culpado e não quero falar porque estamos a falar de prazer, e prazer às vezes é uma coisa que é difícil de abordar, não sei o que tu achas disto. Estava aqui a pensar até que ponto é que não há pais, eu estou mais deste lado agora, não é? Que têm, até gostava de conversar mais sobre alguns temas e não falam. Eu já ouvi pais a dizer isto, por isso é que eu estou agora de repente fui buscar esta ideia. O melhor é não falar para não estimular a acontecer. Por exemplo, não, sério, por exemplo, a masturbação. A masturbação é algo que eu não conheço a vida pessoal dos outros, mas que é uma coisa extremamente espontânea e natural que aconteça, até pela descoberta do corpo, desde logo a primeira infância, os psicólogos falam isso, os sexólogos por aí fora. Ok. Então é uma coisa natural. E há ali uma fase da descoberta do corpo em que tudo cresce, não é? E a própria libido fica diferente, as ejaculações vão começar a acontecer e as pessoas descobrem-se. E há pais que percebem-se que isto está a acontecer e muitas vezes aqui atrás também começa a aparecer aqui certa culpa da parte de alguns adolescentes e de alguns jovens. E os pais não falam sobre isto, portanto ainda fica mais culpabilizado e se é descoberta, é proibido, faz mal. Há uma série de mitos à volta disto. O mito mais giro que eu achava, eu tinha um aluno meu que ele dizia assim: professor, eu tenho borbulhas, nota-se, porque diz ele que sempre que um rapaz se masturba no dia a seguir tem borbulhas na cara, e portanto ele tinha sempre muito medo que se descobrisse o que era fazer e que era para não descobrir, ele vinha perguntar assim: a borbulhas, não é? Que era para saber o que tinha acontecido na guerra, era fantástico. Mas pronto, até desde aqui, portanto, não se vai falar sobre sexo, que é para não estimular o sexo. Não se fala sobre preservativos, que é para eles não terem soluções. Não se fala sobre a masturbação, que é para eles não exagerarem. Não se fala sobre não sei o quê. É tudo ao contrário, percebes? Isto é só... Sabes que eu acho que eu ia ligeiramente atrás, porque normalmente o tópico da adolescência é um tópico que é muito discutido, mas eu ia à questão da criança. Eu acho que a castração logo inicial, castração é uma palavra forte, mas pronto, logo da sexualidade inicialmente, logo quando a criança está a crescer, eu acho que é uma coisa que é mais comum do que o que se pensa. E acho que isso deixa marcas, no sentido em que, imagina, por exemplo, é tal coisa, é tipo, tu estás a descobrir, eu lembro perfeitamente, né, daquela história de ter chegado uma vez a casa e ter percebido que estava numa casa de banho, ou lá estava uma rapariga, termos sido os dois, termos percebido que faltava uma coisa ali, não é? E ter ido chamar a educadora extremamente preocupado porque aquela menina faltava-lhe uma coisa ali no meio das pernas. E esse tipo de descoberta, se não é fundamentado com uma naturalidade, ou se não é suportado, aliás, com uma naturalidade, aquilo que acontece é que começa desde cedo isto não se faz, isto não se fala, isto não se explora, isto não nada, não é? E hoje em dia tu vês muito isso, que se estiveres num almoço de família e vier essa questão, isto voltando, associando aqui a questão da culpa e do tabu, não é? Estás a almoçar em família. E essa questão vem à baila, tu sentes uma mudança de ambiente logo, é uma tensão logo maior, e eu acho que eu não consigo perceber porque é que não se pode falar, respeitando sempre os limites, porque acho que às vezes a questão está aqui, não é? Que às vezes os pais tentam forçar um determinado limite que não faz sentido, mas respeitando os limites, porque é que isto não pode ser só mais uma coisa para falar? Para os pais também não é fácil, não é? Respeitar os limites ou falar? Não, falar. Eles também têm os limites deles e às vezes podem ser curtos, não é? Porque depois também acho que pode acontecer o contrário. Pode haver, aliás, é engraçado, porque depois também podes olhar para histórias de famílias em que, porque a mãe tinha um determinado modus operandi em relação à sua sexualidade, a mãe ou o pai, eu conheço mais alguns casos ligados às mães. Vais perceber que há ali a avó era assim, a mãe é assim e a filha já está na mesma vida, em que há uma certa libertinagem do sexo e até a comercialização. Portanto, ou seja, talvez por haver aqui uma mistura de coisas que depois torna às vezes um desafio perceber onde é que são esses limites e o que é. Isto é engraçado. Olha, eu em relação à sexualidade, estavas a dizer que partia sexualidade, sexo, punhas assim tudo mais ou menos mesmo naquela conversa, naquele contexto. Ok. Eu acho muito, eu associo muito a sexualidade à linguagem dos afetos, à afetividade, ao amor próprio, desde logo. A sexualidade acho que é uma coisa muito pessoal
E depois essa Tu consideras, por exemplo, uma festinha ou um beijinho na cara, uma carícia na cara, tu consideras isso sexualidade? em que contexto? No contexto de casal. Eu acho que faz parte da sexualidade do casal, sim. Aliás, é engraçado, damos aqui agora assim um bocadinho um salto, mas essa linguagem dos afetos e essa linguagem das carícias, do carinho, na maior parte das mulheres, por aquilo que elas vão falando, é uma linguagem importante e é uma linguagem que é valorizada e que também desperta depois o interesse pelo sexo. Isto parece que é uma chapa assim que toda a gente diz isto, mas na verdade a maior parte das mulheres partilham isto, ou muitas delas. Não gosto muito de pôr aqui maiorias nem minorias, não tenho sequer, não conheço tudo. Mas lembro-me de alguns grupos com casais e uma coisa que é muito nós tenho até uma pessoa que acho muito gira, que ela costuma dizer assim: eu não posso dar um abraço ao meu homem porque a seguir ele quer mais, eu só queria um abraço, então a mulher é meio tocada porque há logo um estímulo e ele é muito sensitivo e fica logo muito disponível para mais, portanto passa da sexualidade para o sexo numa autoestrada e ela precisa de mais tempo só na parte do beijinho e da festinha e do carinho. E às vezes acho que até os próprios casais, entre homens ou mulheres, não importa, mas se não descobrirem bem esta linguagem dos afetos e da afetividade e da sexualidade que podem explorar de cada um e do outro, às vezes também eles próprios põem limites àquilo que pode ser o sexo, que pode ser se calhar tão bom e prazeroso, e, porque continua a haver mulheres a falar das dores do sexo. E hoje em dia há muitas coisas que podemos ir fazendo para que seja realmente mais prazeroso. É engraçado tu colocares a linguagem dos afetos na sexualidade também, por acaso já tinha ouvido falar disso, mas nunca tinha pensado nisso dessa forma. É giro. Agora, como mãe, eu acredito que há mensagens que as mães e os pais, digo eu, vão querer passar porque acham que aquilo assim é capaz de ser melhor, é capaz de resultar e é uma preocupação que eles acham que é construtiva, com muito espaço e com muito respeito sempre para perceber quando é que os filhos também estão disponíveis para se abrir um bocadinho mais ou não e respeitar um bocadinho isso, não é? Claro. Pronto, eu fiz aqui uns contratos, não sei se eles estão a ser cumpridos ou não. Contratos? Eu tenho medo. Não sei, acho que a malta disse-me que a seu tempo tu saberás. Pronto. Jesus, Tenho medo. Tenho medo de contratos, é que eu sei é que não lembro. Então, e já agora para entrarmos, já que falámos de sexo e de sexualidade, entramos no último S. Pornografia, exatamente. Qual é que. Fizeste essa pergunta no outro dia, mas entretanto estávamos a caminho de não sei o que, ninguém respondeu. Dá a tua opinião, quero ouvir. Isto é perigoso assumir assim para o mundo uma opinião sobre pornografia, mas eu vou falar do que é que eu acho. Ou não? Eu acho que. Não, para mim é tranquilo. Olha, eu acho que a pornografia em si não faz mal a ninguém. Está lá. Aquilo que tu fazes quando procuras ou quando encontras ou aquilo que tu fazes com a informação que recebes de alguma coisa que traz estímulos pornográficos é que já pode ser alguma coisa, não é? Portanto, quando começas a tornar um vício, quando começas a tornar-te dependente, quando começas a confundir o real com aquilo que tu vês, porque a pornografia passa muita desinformação mais uma vez, não é? E isso também foi tema de conversa com alguns grupos com quem trabalhei, jovens e adolescentes, muito para desmistificar que mas eu não consigo aguentar o tempo que vejo no filme, não sei quantos, pois nem tu, nem se calhar nenhuma pessoa que não tenha outro tipo de... E os filmes têm paragens a meio, não é? E dá a fazer montagens e por aí fora, e realmente há pessoas que têm pédias maiores do que outras e isso não é nenhum drama. Importa é que estás satisfeito com a tua pessoa, com a pessoa com quem tu estás, e se não tiverem, procura o que é possível ajustar. Claro. Não... Pronto, e o meu receio em relação à pornografia, o que eu acho que pode ser menos positivo é isto, é depois o que é que isto faz na minha cabeça e nas minhas representações e nas minhas fantasias. Por outro lado, eu acho que alguém que tem a partir de alguma saúde mental e que até acha interessante
outro tipo de estímulo, ou até acha que é interessante perceber, nunca tinha pensado nisto, e isso até pode parecer um conteúdo útil e ter delegado a comunicado, pá, não vejo qualquer problema. Mas aí para trazer para a relação? Eventualmente, Ok. para a relação, para o casal, para si próprio, Ok. no sentido de se descobrir. Eu sou muito a favor de que as pessoas se conheçam, se explorem-se, saibam onde é que têm prazer, onde é que não têm, e partilhem isso com quem estão em relação mais profunda. Para que possam ser, até porque vem muito, eu acho que a principal pessoa responsável por satisfazer as suas necessidades tem que ser o próprio. Claro. Pronto, mesmo numa relação. Portanto, isto quer dizer que ok, quando tu masturbas, tu ficas toda satisfeita. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que se há uma zona que eu sinto que é uma zona de prazer, cabe-me a mim partilhá-la com o outro, quase como conduzir, vai para ali, não vais para lá, e ser conduzido também, haver aqui uma dança. Eu acho que a sexualidade é muito gira por isto, e o sexo também. E portanto, em relação à pornografia, é assim, até porque eu acho, não sei o que é que tu achas sobre isto, que a pornografia, quando se torna uma coisa recorrente, traz uma agressividade à pessoa que está viciada em pornografia. As emoções são mais agressivas, porque há uma energia muito forte, não é? Que não tem outra canalização, até sai a raiva, a irritação, uma tensão, e portanto isso acaba por não ser tão saudável. Claro. Portanto, é mais a esse nível a minha visão. E tu, qual é a tua visão sobre a pornografia? Olha, eu acho que sim. Eu acho que na minha perspectiva eu acho que faz parte de um processo de descoberta. E acho que ao longo do processo de descoberta de sexualidade, de sexo, etc., acho que a pornografia deve ser uma paragem. Uma paragem no sentido de como se fosse uma linha de comboio, estás a perceber? Parares lá. Não, parar lá para ver, exato, passar por lá, pronto, como se estivesse no Interregional, não sei por onde. Acho que qual é que é o problema? Eu acho que a pornografia pode ser uma espécie de Las Vegas, onde tu chegas e tão depressa, vais lá, jogas uns jogos no casino, divertes e aquilo é espetacular, não sei o quê, é muito bom, muitas luzes, depois segues. Ou ficas lá preso a jogar e a viciar, etc. E eu confesso que acho que a linha que separa uma coisa da outra tem muito a ver com, voltando aqui um bocadinho atrás, ao sentimento de culpa que tu tens ou não tens associado àquilo. Isto porque há uma frase que eu gosto muito que é: rejeição cria obsessão. E se a partir do momento em que tu foste associando, daí eu estar a falar da criança, porque a pornografia normalmente é uma coisa que descobres quando és adolescente, né? E adolescente, pré-adolescente, que agora por causa dos telefones cada vez mais cedo. Mas se aquilo que tu foste associando foi um sentimento de culpa, ok, à sexualidade, quando tu descobres a pornografia, que é um acesso fácil, digamos assim, aquilo que depois pode acontecer é, no início é um desafio às regras e sabe bem, mas depois tu sentes-te culpado. E o momento em que deixa de ser um desafio às regras ou deixa de ser uma coisa que é natural e passa a trazer culpa, é uma espiral para tu ficares preso, no sentido em que perceber o que é que faz com que apareça a culpa. Eu acho que tem a ver precisamente daí eu ter começado a falar, né? Sim, da parte da criança, que é qual é que é o teu à vontade com, como é que tu lidas com, e isso depois define ali aquela situação. Agora, outra coisa que eu também acho é que eu acho que há um acesso demasiado fácil a tudo o que é e pornografia não só, a tudo o que é dentro desse meio. A indústria do sexo. A indústria do sexo. Acho que com toda a tecnologia, acho que é um acesso demasiado fácil. Isso também acho. E o problema, deixa-me só dizer, mas o problema é que quando tens este acesso fácil, aquilo que cria é um bocadinho como o Instagram. Ou seja, é uma descarga de dopamina que te é fácil ter. Então tu estás constantemente a ir à rede social, constantemente a ir ao Instagram, constantemente a ver pornografia, constantemente a fazer não sei o quê. E acho que é importante nós irmos ajustando a nossa realidade social a isso. Porque se por um lado a pornografia é uma coisa que é normal e que pode ser um veículo muito interessante para descobrir a sexualidade, por outro há uma linha ténue que é importante não separar, porque senão acabas preso em Las Vegas. Sim, e a questão não é ser, é como o jogo, acho que a comparação é muito gira, o jogo, a pornografia, o álcool, sei lá, há uma série de coisas que têm um bocadinho esse alinhamento. Okay. E só para também
partilhar que uma estratégia que às vezes pode ser útil, por exemplo, é realmente até sentirmos que os nossos filhos têm alguma maturidade para conseguirem gerir culpa que eventualmente apareça, comparações, saber afastar e perceber, e também usufruir ou até ter o prazer da descoberta, até sentir que há essa maturidade. É um bocadinho importante os pais supervisionar, os pais, o avô, quem seja, um adulto de referência, que possa supervisionar os acessos que estão a ter, porque realmente a tecnologia, como dizia muito bem, está tudo muito acessível, é muito fácil. E sempre fez alguma confusão, a mim, porque precisamente por ter esse despertar, quartos de crianças que têm a televisão e a internet e os tablets e os jogos e tudo mais. Portanto, desde que ele esteja entretido no quarto, está tudo bem. E isto muito cedo. Não é? Enquanto que se calhar a tecnologia estiver na sala, está disponível, ajuda logo a reduzir a frequência de ir procurar coisas que talvez que haja uma partezinha da culpa que até seja gira, estás a perceber? Até que nos ajude a gerir melhor as nossas emoções. Não sei o que é que os psicólogos dizem disto, também agora não me importa. Mas a sério, acho que cabe-nos também a nós facilitar aqui algum caminho para que não seja tão destrutivo. Okay. Sim, senhora. Então, e para terminar, hoje alongámos, mas também o tópico é interessante, não é? Quente, né? Exatamente, é quente, portanto já nem falámos de rabos, quer dizer. Exatamente, nem sequer fomos ao mamocas versus rabos, que é uma discussão que não faz absolutamente sentido nenhum. Só há uma resposta. Mas não vou dizer qual é que é. Vamos terminar com uma pergunta? E elas? Não, vamos só mais um segundo. Ok. Portanto, rabos ou maminhas, né? Isso é normalmente eles a apreciar. Sim. E qual é a comparação que elas têm que apreciar também? Não faço ideia. Se é abdominais, se é braços, se é costas, se é pernas, se é rabos. rabos. Digamos lá, o que é que elas apreciam mais? Comparam o quê com o quê? Pronto, mas estavas a dizer, desculpa, estamos a terminar. Queres uma pergunta? Mas olha que essa discussão a seguir ia ser interessante, era giro, mas pronto, ok. Uma pergunta para ti, posso ser malandra? Epá, vamos ver, tens de ter em conta que isto é um podcast público, não é? Portanto... Tu orientas-te. Eu oriento-me. O que Nunca! Estou a brincar. Não, mas o que é que pode facilitar? Qual é a atitude que os pais podem ter que facilitaria, da tua perspectiva, que os filhos sentissem que quando eu quiser, quando eu precisar, eu sei que tu estás aí? Ou seja, inverter, em vez de terem os pais a ir e a querer fazer conversas formais e tudo mais, neste contexto do sexo e da sexualidade, se aparecerem questões, se aparecerem dúvidas, se aparecerem desafios, como é que os pais podem fazer? Eu acho que isto era mais um podcast só à volta disso. Eu acho, na minha opinião, eu acho que a tua pergunta não é possível responder dessa forma, porque eu não acho que esse à vontade venha num contexto. Ou seja, é impossível eu ter um à vontade no contexto de sexo e não ter à vontade em não sei quantos contextos. E da mesma forma que é impossível eu não ter, ou eu ter à vontade em não sei quantos contextos e não ter nesse. Estás a perceber? Eu acho que o à vontade é uma coisa que vai para além de contextos. Acho que o sexo é um desses contextos. E, portanto, eu acho que quanto mais os pais conseguirem deixar os filhos à vontade para falar sobre aquilo que quiserem, o sexo ou a sexualidade vai acabar por surgir como consequência de... Agora, isto não quer dizer que nem acho que seja isso que os pais querem, do estilo tipo, ai, olha, foi muito fixe e fizemos não sei o que. Acho que o objetivo não é esse, né? Mas pequenas dúvidas que possam aparecer ou pequenas ideias que possam aparecer, acho que esse à vontade só aparece se houver uma à vontade em todas as outras áreas e, portanto, quanto mais cedo os pais forem cultivando à vontade para comunicar, mais fácil é nesse contexto também acontecer. Fantástico. E pronto, obrigada. É isso. Ok, terminamos o episódio por aqui. Obrigado a todos os que ouviram. Já sabem, podem seguir o nosso podcast no YouTube e no Spotify. Entretanto, já estamos a trabalhar para divulgar ainda em mais plataformas. Podem partilhar, por favor, dar um gosto. E qualquer feedback é bem-vindo, seja no nosso canal, seja através das nossas redes sociais. E tenham o resto de um dia espetacular. Sejam muito felizes e a gente que pratica também aprende. Exatamente. Até à próxima.